Aleluia! Como o pastor disse, meu nome é Daniel, para quem não me conhece. Sou do interior de São Paulo, de Mojimirim. E pela graça de Deus, estou aqui para ministrar a palavra do Senhor essa manhã. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria que você curvasse sua cabeça, por favor. Senhor, obrigado por essa manhã. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade de poder estar cultuando ao Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor manifeste a tua unção, manifeste a tua presença, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga o teu conhecimento, aquilo que está no teu coração para nós nesse dia, que o Senhor compartilhe a porção diária conosco, aquilo que está no teu coração, Pai. Que o Senhor trate coisas conosco nessa manhã e que o Senhor afogueie o nosso coração, Pai, para a tua obra, para o teu serviço, para a comunhão. Desde já eu te dou graças, Pai, pela tua unção disponível. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, é uma grande alegria estar aqui nessa manhã e poder compartilhar do Evangelho. É um privilégio. Nós somos privilegiados. Os anjos almejam pregar o Evangelho. Os anjos almejam perscrutar essas coisas. Mas a nós foi confiado. É um grande privilégio, meus queridos. Aprove a Deus salvar o homem e tratar com o homem, ensinar o homem pela loucura da pregação da palavra. A pregação da palavra é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus para a salvação. Nós temos que entender isso e trabalhar em cima dessa premissa. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Nós não podemos esperar que um anjo venha ministrar para nós, ou que os anjos ministrem aos perdidos. Não, isso foi confiado a nós. O ministério da reconciliação foi confiado a nós. Deus nos confiou. Deus nos fez embaixadores do seu reino. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos o conhecimento de Deus. Nós carregamos a sabedoria de Deus. Deus é onipresente. Deus não é onipresente? Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Mesmo Ele sendo onipresente, você não vê a presença de Deus manifesta em todos os lugares. Por quê? Porque Deus escolheu trabalhar com a agência humana. Deus escolheu trabalhar com o homem. Ele manifesta através do homem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois ele continua dizendo: como é que invocarão, se não há quem pregue? Como é que invocarão, se não há quem pregue? Como é que invocarão, se nunca ouviram falar de um Deus que salva, de um Deus que está disposto a ter relacionamento? As pessoas só conhecerão Jesus Cristo quando nós decidirmos anunciá-lo. Deus, Ele pode, num ato de soberania, salvar uma pessoa? Pode, como fez com o apóstolo Paulo, mas não é uma via de regra. A via de regra é salvar o homem pela loucura da pregação da palavra. E mesmo assim Paulo escutou a pregação através de Estevão. Mas tem um fenômeno acontecendo no meio dos muçulmanos nesse tempo, de Jesus Cristo aparecer para muçulmanos, de muçulmanos sonharem com um homem de branco, e esse homem de branco apresentar o Evangelho. É um fenômeno que está acontecendo, mas não é uma via de regra. Aleluia. Irmãos, essa manhã eu quero encorajar você a buscar uma direção de Deus para a sua vida. Eu quero encorajar você a entender o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é simples. O Evangelho é simples.
A vida com Deus é simples. O caminho é estreito, mas não é um caminho espinhoso. O caminho é estreito porque é um caminho de renúncia. É um caminho onde você tem que negar a você mesmo. É um caminho onde você tem que pegar a sua cruz, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Essa história de o evangelho é só facilidades, é só benefícios, isso não é evangelho. O evangelho começa no arrependimento e depois uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, uma vida de consagração. Nós não devemos focar as coisas materiais. Nós não devemos focar apenas aqui nesse mundo. Tem benefício no evangelho? Tem benefício no evangelho. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Os discípulos estavam preocupados, o que nós vestiremos, o que comeremos, estavam preocupados com o dia a dia, o que vai ser, o que não vai ser. E Jesus disse, não preocupeis com essas coisas, mas procurai em primeiro lugar o reino dos céus. Procurai em primeiro lugar o reino, estabeleça princípios do reino na tua vida, e essas coisas vão te seguir. Aleluia. Queridos, uma visão de Deus, uma direção de Deus para a sua vida, traz consequências. Quando você propuser no teu coração a buscar o Senhor, a Bíblia nos garante, Jeremias capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Deus disse, Deus não é homem para que minta. Quando nós nos dispusermos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor vai se fazer conhecido para nós. O Senhor vai fazer conhecida a vontade dEle para as nossas vidas. O Senhor vai revelar o propósito. Mas nós precisamos nos dispor. Nós já fomos justificados, queridos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo e arrependemos dos nossos pecados, nós somos justificados. Mas agora nós estamos num processo de santificação. Nós já alcançamos a justificação. Mas a santificação é um processo. Vou repetir isso aqui, a santificação é um processo. Aleluia. Quantos aqui gostam dos de repentes de Deus? Mas eu quero dizer algo para você, o de repente, ele é resultado de um processo. O de repente é resultado de uma vida de consagração. Porque se você não tiver estrutura para o de repente, vai ser mesmo um de repente. Vai vir e vai passar. Mas se você tiver uma estrutura, o de repente, ele vai vir para acrescentar. E você vai ter estrutura para ficar naquilo que Deus está propondo para você. Aleluia. Nós somos privilegiados. Abra lá em Lucas capítulo 5, por gentileza. Lucas capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, Lucas capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique,
E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse, versículo 9: Pois não foi Jesus que disse não. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos com que eles estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, de filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Jesus estava querendo passar uma lição para Pedro. E ele deu uma direção para Pedro. E aquela direção, ela contrariava algumas coisas naturais. Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. E de repente Jesus fala: lança a tua rede. Ele cansado, frustrado da pescaria, não pescou nada. Falou: mestre, pesquei a noite inteira, não pesquei nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E houve uma consequência. Se essa ministração tivesse um tema, seria: a obediência, ela traz uma consequência. Existe uma consequência para uma obediência. Quando você obedece uma direção vinda de Deus, coisas acontecem na sua vida. Coisas naturais acontecem e coisas espirituais acontecem. Você traz algumas coisas para a sua vida quando você obedece uma direção do Espírito. Jesus falou para Pedro: lança a tua rede. Pedro obedeceu. Aconteceu a pesca maravilhosa, mesmo contrariando o natural. Algumas vezes Deus vai falar para você fazer algumas coisas que contrariam o natural. Mas se for uma direção do Espírito, meu querido, pode ter certeza, algo vai acontecer. Então, algumas vezes o Espírito Santo nos guia a fazer algumas coisas fora da razão. E nós devemos ser obedientes. Nós temos ouvido muito aqui no Verbo da Vida: com a visão vem a provisão. Correto? Quem já ouviu isso aqui? Acho que o pastor Humberto falou muito isso aqui uns anos atrás. Com a visão vem a provisão. Eu quero dizer para você, uma das coisas que vem juntamente com a obediência, a visão e a direção, é a provisão natural. Ela vai vir, mas ela não é a mais importante, mas ela é necessária. Se você tem ministério, ou se você é um empresário, ou se você é apenas uma pessoa que trabalha normalmente, você precisa de provisão, tanto para a sua vida, quanto para investir na vida das pessoas, quanto para investir no reino. Eu costumo dizer, meu querido, que você tem 2 chamados no corpo de Cristo. E eu vou falar um pouco disso um pouquinho mais para frente aqui. Você tem 2 colunas para trabalhar em cima, dentro do corpo de Cristo. Que é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações. Essas são as 2 colunas que Deus trabalha em cima. Aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos abrir lá. Mateus capítulo 28, versículo 19. Uma ordenança de Jesus Cristo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide e ensinai todas as nações. São essas 2 colunas que eu trabalho em cima. 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo. Aliás, 1 Timóteo.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Vou ler desde o versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aí no versículo 4, ele mostra de novo essas duas colunas para nós. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ide por todo mundo, que é o desejo de Deus, que todos os homens se salvem. Fazei discípulos. É o desejo de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, ele trabalha em cima dessas duas colunas. Eu vou apresentar outro texto para confirmar isso que eu estou dizendo. Mas um pouquinho mais para frente. Deus, quando nós obedecemos essas ordenanças, Deus nos recompensa. Queridos, vou bater nessa tecla de novo. Nós não devemos focar em provisão. Nós temos falado muito sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura é uma lei estabelecida por Deus e funciona. Mas tão poderosa quanto a lei da semeadura é a gente priorizar o reino. Salomão fez isso. Deus apareceu para Salomão. O que você quer? Quero sabedoria. Buscou um princípio do reino em primeiro lugar. Ele falou, olha, buscou sabedoria, as outras coisas vão te acompanhar. Você não vai achar na palavra, no Novo Testamento, Jesus Cristo nos incentivando a priorizar as coisas. Pelo contrário, Ele nos incentiva a priorizar as coisas celestiais, não as coisas naturais. Ele fala, não ajunteis tesouros, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntais tesouros lá no céu. Juntais tesouro onde o ladrão não mina e não rouba, onde a traça e a ferrugem não corrói, aonde permanece. Mas muitos de nós temos perdido o propósito de Deus. Isso é possível? Isso é possível. Isso é possível. A gente está tão cheio de coisas, tão atarefados, que nós deixamos Deus, a sua palavra, a consagração em segundo plano. Às vezes nós estamos tão cheios de coisas, e Jesus disse para Marta, quando ele estava na casa de Marta, ele disse, olha, você está atarefada com muitas coisas, minha filha. Ela estava dizendo, não importa que minha mãe venha me ajudar. Ele falou, não, você está. Maria estava adorando aos pés de Jesus, e Jesus disse uma coisa muito interessante para Marta. Ele falou, só uma coisa é necessária, Marta. Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada dela. Maria escolheu a melhor parte, só uma coisa é necessária, a palavra de Jesus Cristo. Querido, existe uma provisão bíblica, uma prosperidade bíblica? Existe. É bom, é bom. Se você quiser evangelizar o mundo, você vai precisar de dinheiro. Mas Salomão, em Provérbios capítulo 23, ele diz, porventura você fitará os olhos naquilo que não é nada. Nós temos aprendido, e eu quero repetir essas coisas apenas como segurança. Nós temos aprendido que nós não devemos correr atrás das bênçãos, mas deixar as bênçãos correr atrás de nós. Não podemos fitar os nossos olhos naquilo que não é nada. Nós devemos fitar os nossos olhos naquilo que permanece. Nós devemos fitar os nossos olhos em consagração, na palavra, no amor, no serviço, no evangelismo. Querido, Deus, Ele promove a fidelidade. Deus, Ele promove a fidelidade do seu coração. Mas quantos de nós estamos dispostos a obedecer àquilo que Deus está propondo para nós nesses últimos dias? Paulo disse, o Espírito Santo afirma que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis. Os homens seriam amantes de si mesmos. Eles cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias concupiscências, como se tivessem comichões nos ouvidos.
seguindo as suas próprias cobiças. As pessoas apenas gostariam de ouvir aquilo que agrada, benefícios, prazeres terrenos. E eu quero te dizer, meu querido, não existe nada nessa terra que pode trazer satisfação para você como uma vida no Espírito, como uma vida na palavra. Não existe coisa mais satisfatória do que servir a Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não existe coisa mais satisfatória. Você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, mas como você pode ter nada e ao mesmo tempo ter tudo? Foi o que Paulo disse: eu sou pobre, mas enriqueço a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. E nada, em outras palavras dizendo, eu não tenho dinheiro no bolso, queridos, mas eu tenho uma herança que não corrompe, uma herança que não passa, uma herança que é eterna, uma herança que me aguarda. Por isso que eu esqueço as coisas que para trás ficam e sigo rumo ao alvo, para o prêmio da soberana vocação, para aquilo que eu fui chamado. Eu não vou focar não vou pôr os meus olhos naquilo que não é nada. E ele disse para Timóteo: Timóteo, você como um bom soldado milita a boa milícia, não se envolva com as coisas desse mundo. Isaías capítulo 55, versículo 8. Deus te direcionará e te estabelecerá, mas isso não é do dia para a noite. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Uma direção, e Deus está dizendo através da sua palavra: eu tenho pensamentos ao teu respeito. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer superabundantemente mais, além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Daquilo que nós pensamos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Mas o que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas estão traçando um plano de vida e estão dizendo: Pai, abençoa. As coisas não funcionam assim no reino de Deus. Quando você entra no plano de Deus para a sua vida, meu querido, você vai alcançar sucesso financeiro, espiritual, profissional, familiar, emocional. Mas quando você traça um plano e fala: Pai, abençoa, você pode falhar, você pode se frustrar, você pode se machucar. Deus até abençoa, mas você não vai estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Você não vai estar na plenitude daquilo que Deus planejou para você, daquilo que Deus destinou para você. Eu quero te encorajar essa manhã a buscar o propósito de Deus para a sua vida, a trancar a porta do seu quarto e buscar o teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. O teu Pai que vem em secreto e comunica também em secreto, comunicará coisas com você, dará direções específicas. Você que é jovem, meu querido, estabeleça e fundamente a sua vida nos princípios celestiais. Vai fazer uma faculdade? Faça mesmo. Mas para que eu vou fazer uma faculdade?
Qual é a motivação? O que isso vai resultar? Isso vai trazer frutos. Porque eu digo um negócio para vocês, e as pessoas que são mais velhas que eu, tem pessoas que são mais velhas que eu aqui, pastor Garibaldi, alguns irmãos. Então, você pode perguntar para eles, a vida é passageira demais, a vida passa como um sopro. De repente você está com 60, 70 anos. Agora, senta com um homem desse mais velho e pergunta, se ele pudesse voltar no tempo, o que ele faria de diferente? Você nunca ouvirá da boca de um senhor, ou de um ministro, ou de um pastor, ou de um ancião, de que ele se arrependeu de ter passado tempo com a família. Você não vai ouvir isso da boca dele, que ele se arrependeu de ter passado tempo com a família. Você também não vai ouvir da boca dele de que ele se arrependeu de ter servido ao Senhor, e nem de ter orado. Pelo contrário, o desejo do coração dele seria: eu gostaria de ter me consagrado mais, gostaria de ter feito mais, gostaria de ter servido mais. Jovem, se você quiser ser bom em algo, realmente se esforce, discipline, seja o melhor, mas seja o melhor para que haja um proveito dentro do reino. Certa vez, um jovem foi num concerto de um violonista, e esse violonista estava tocando maravilhosamente bem. E esse jovem olhou para esse senhor e desejou tocar que nem aquele senhor. E no final do concerto, ele foi conversar com o velho e disse: eu daria a minha vida para tocar como você toca. E o Senhor respondeu para ele: eu dei a minha vida para tocar como eu toco. Às vezes a gente vê pastor João, às vezes a gente vê bispo Guto e vários outros ministros, a gente fala: poxa, eu daria a minha vida para ministrar como ele ministra, ou eu daria a minha vida para aconselhar como ele aconselha, ou eu daria a minha vida para fazer o que ele faz, para pastorear como ele pastoreia, para pregar como ele prega. E eu quero dizer algo para você: ele deu a vida dele para fazer aquilo que ele está fazendo. Existem duas estradas para percorrerem dentro do reino de Deus. Existem duas colunas que Deus trabalha em cima. Eu quero bater em cima de novo. Quando você entra nessas duas colunas, encaixa o seu propósito de vida debaixo dessas duas colunas, os seus planos não podem falhar, porque os planos de Deus não falham. Deus não falha. Quando você entra no plano de Deus, meu querido, você vai alcançar sucesso. Mas você tem que ser um cooperador. Nós fomos chamados para ser testemunha. Nós somos cooperadores. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Aí nós trocamos 60, 70 anos de vida por uma eternidade. Quantos de nós não tem feito isso? Quantos de nós? Eu não estou querendo trazer condenação sobre a sua vida, amém? É apenas uma chacoalhadinha para que você se consagre mais, para que você gaste mais tempo com o Senhor. Não vou nem dizer gaste, para que você invista mais tempo no Senhor. Existe um lugar onde as coisas acontecem. Existe um lugar de consagração, onde uma comunicação é estabelecida, onde você pode discernir a voz do Espírito, mas isso leva tempo e renúncia. Isso não é da noite para o dia. Logo quando nós convertemos, nós recebemos várias direções. Foi só comigo isso, ou mais pessoas receberam várias direções no começo? Porque a gente precisava. Mas chega um tempo que parece que Deus se cala. Ele está querendo que a gente vá buscar na palavra, mas Ele também está querendo que a gente se esforce, se discipline, meu querido. Quanto mais você buscar Ele, mais parecido com Ele você vai ficar. Quanto mais você buscar Ele, mais avivado você vai ficar. Não existe avivamento sem consagração. O avivamento começa na consagração. Elias, quando ele foi sacrificar, antes de cair fogo do céu, Deus falou o que para ele? Reconstrua o altar. Simboliza oração.
Reconstrua o altar. E eu digo isso para você. Quer trazer avivamento? Quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Independente em que área, levante um altar. Levante um altar, sacrifique ao seu Deus, invoque ao seu Deus, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus está interessado em se comunicar conosco, mas quantos de nós temos perdido essa comunicação? Apenas porque às vezes nós não temos força o suficiente para negar a nós mesmos, para às vezes desligar um pouco a TV e entrar no quarto e apenas esperar nele. Eu quero afoguear o seu coração, para que você saia daqui essa manhã com vontade de orar, com vontade de buscar o Senhor, porque eu digo para você, o tempo está acabando, está ficando sério, está ficando tarde, os sinais dos tempos estão se cumprindo, Israel foi estabelecido novamente, entre vários outros sinais. Não temos mais tempo para apenas focar os nossos olhos naquilo que não é nada. Aleluia. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. A direção divina, ela abre uma porta que abre portas. Interessante isso. Quando você obedece a uma direção divina e entra na porta de Deus, que Deus está te direcionando, consequentemente outras portas serão abertas. É muito interessante isso. Eu tenho visto isso na minha vida. Eu estar na sua frente falando hoje é consequência de uma obediência a algo que Deus falou comigo, primeiramente em 2010, quando Ele disse: só para Campina Grande e faça escola de missões. Quando eu resolvi obedecer, minha vida mudou, meu querido. Eu nunca tinha tentado para obra missionária, já tinha vindo para cá, para o Nordeste, fiz o rema aqui em 2008, 2009, mas em 2010 Deus foi específico: comece a focar missões, faça a escola de missões. Essa direção mudou a minha vida. Em 2012 eu recebi outra direção. Eu estava me preparando para ir para Moçambique, no final de 2012, em novembro, e eu estava em oração, estava em consagração, e o Senhor comunicou algo comigo. Ele disse: Uganda. E eu estava orando especificamente a respeito de uma direção para saber o que eu faria, para onde eu iria, e o Senhor falou comigo: Uganda. E eu sinceramente, queridos, hoje eu tenho 31 anos, na época eu tinha 29, em 29 anos de vida, eu não sabia o que era Uganda, eu não sabia se era uma região, se era uma aldeia, não sabia se era um país, não sabia. E eu perguntei para o Senhor, falei: Pai, se for um país, que língua fala? E o Senhor falou comigo de novo: inglês. E posteriormente eu vi no Wikipédia que Uganda é um país do leste da África e a língua oficial é o inglês. E eu vi que aquilo foi um chamado de Deus, Deus me comunicando algo. Aí passou uns 2 meses, mais ou menos, de 1 mês a 2 meses, conheci um pastor que eu admiro muito. E eu nunca tinha conversado com ele, mas já tinha ouvido falar muito bem. Ele pastoreou uma igreja na Califórnia, mas ele é da minha cidade. Ele deve ter uns 61, 62 anos, é um homem muito experiente, muito amoroso. E eu conheci ele na casa da minha tia, conversando com ele. Ele me disse: minha esposa está preparando uma equipe para ir para a África. Eu falei: olha que bom, para onde? Aí ele: para Uganda. Então em 29 anos eu nunca tinha ouvido falar. De repente as coisas começaram a se afunilar. Primeira direção.
E eu digo um negócio para você, meu querido: tudo que você precisa é de uma direção do Espírito. A direção do Espírito, além de comunicar a provisão que você necessita, ela comunica graça. E isso é o mais importante. Porque tem lugares que você vai ter dinheiro, mas não vai ter como comprar aquilo que você deseja, ou fazer aquilo que você quer. Mas a graça vai te capacitar a completar o propósito. Quando você tiver em dificuldades, você vai se apoiar na direção. Quando você estiver passando circunstâncias, você vai saber: foi Deus que me guiou para cá, foi Deus que me direcionou. Então Ele vai respaldar. Provérbios capítulo 22, versículo 1: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Está aberto em Daniel capítulo 12 aí, né? Fica aí, eu já vou terminar. Amém? Só mais um pouquinho. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça, ela é melhor do que a prata e o ouro. Em outras palavras, a graça, ela é melhor do que a provisão, do que o dinheiro. A direção comunica graça, e é melhor do que apenas provisão. Porque a graça de Deus vai te capacitar a sempre estar em consagração, a estar fazendo, a completar aquilo que Ele propôs para você. A graça consiste em força, habilidade. E para você completar aquilo que Deus propôs, você precisa ser forte. Ele disse isso para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Mais de uma vez. E seja forte e corajoso. Você vai liderar o povo, mas seja forte e corajoso. Precisava de graça. Porque nós de nós mesmos, meus queridos, se não fosse a graça de Deus, o salmista conhecia isso. Salmo 63, versículo 3, ele disse: a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que viver. A graça de Deus é melhor do que essa vida. Andar debaixo da graça divina é melhor do que viver, meu querido. Eu já tive muitos prazeres terrenos, eu sei que muitos aqui já tiveram, mas eu nunca experimentei nada comparado à graça de Deus, nada comparado à unção de Deus. Se movimentar debaixo da unção de Deus, servir ao Senhor, desfrutar de graça, é melhor do que qualquer coisa, é melhor do que qualquer coisa, é melhor do que qualquer coisa. Daniel capítulo 12, versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Que promessa! Que promessa! O contexto aqui é final dos tempos. O contexto aqui é últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Desde que Jesus Cristo subiu aos céus, veio nessa terra, nos ensinou, desde aquele tempo, nós estamos vivendo os últimos dias. O contexto aqui é últimos dias. Naquele tempo, aqueles que conduzirem muitos à justiça resplandecerão como o fulgor do firmamento. Isso é uma promessa eterna. Isso é uma recompensa para aqueles que trabalham na obra. Eu vou citar, porque acho que não vai dar tempo de a gente ler, mais um versículo que sustenta aquilo que eu disse, que Deus ele trabalha em cima de duas colunas, que está em 1 Coríntios capítulo 3, do 8 ao 14. Depois você dá uma meditada. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 ao 14. Ele disse: eu, como um sábio arquiteto, ele lançou o fundamento. Eu vou dizer nas minhas palavras, amém? Depois você dá uma conferida. Mas outro vem e edifica sobre ele. Mas olha como cada um edifica. Porque você pode construir com ouro, com prata, com bronze, com palha ou com feno. Perceba, as duas colunas aqui também.
intrínseca nas entrelinhas. Eu lancei o fundamento, mas outro vem e trabalha em cima dele. Eu fui, preguei o evangelho, e outro veio e fez discípulo, fez crescer o edifício. É as duas colunas que Deus trabalha em cima. E Daniel capítulo 12, versículo 3, a Bíblia está dizendo que existe uma recompensa para isso. Tanto no 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia também diz que existe uma recompensa. Ele disse que o dia provará a obra de cada um. Se for ouro, prata ou bronze, vai permanecer. Mas se for palha, se for feno, vai queimar. E você vai receber um galardão. O texto diz isso. Depois você dá uma meditada. O texto diz que você vai receber um galardão pela obra que você está fazendo diante de Deus. Querido, eu ia chamar você para dar uma dedilhada, mas esqueci. Mas vem agora, por favor. Pode vir o grupo de louvor, por favor. Nós devemos focar na recompensa. Não é errado. Paulo falou isso. Eu olho para o prêmio da soberana vocação. Porque quando nós olhamos para a recompensa eterna, princípios naturais e espirituais são estabelecidos na nossa vida. Porque nós não iremos perder tempo com aquilo que é passageiro. Paulo sabia disso. E exortou a igreja de Corinto dizendo: não atente para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Essa tribulação, essa circunstância que você está passando é passageira, Paulo dizendo. Isso produz para você um eterno peso de glória. Mas essa circunstância, essa dificuldade que o apóstolo estava passando, era porque ele decidiu largar tudo e fazer a obra de Deus. Várias circunstâncias se levantaram contra. Mas ele diz: isso aqui para mim não é nada. Isso aqui para mim só está acumulando. É meio loucura isso, né? Eu digo quase como por loucura. Mas aquilo que para nós parece dano, muitas vezes é lucro. Às vezes Deus diz para você: oferta em missões, e você resiste. Eu quero dizer algo para você, meu querido. Deus, ele trabalha em cima dessas duas linhas. Tem muita gente que decidiu ir e pregar o evangelho a toda criatura. Se você não tem o chamado de ir, você tem o chamado de financiar, você tem o chamado de orar, você tem o chamado de interceder, você tem o chamado de promover, de ajudar, de ter relacionamento, de ligar para ver como é que está. O ministério é amplo, mas sempre correndo debaixo dessas duas colunas. Se você não desce ao poço para resgatar as pessoas, você tem que ficar aqui, segurando a corda para aquele que desce. E eu lhe pergunto hoje, essa manhã: aonde estão as tuas marcas? Porque se você descer, você tem que trazer marcas. Se você segura a corda, você tem que trazer marcas também. Cadê as tuas marcas? Nós temos vários missionários nessa igreja. Temos Sandra Kelly, temos aquele casal na Espanha, Lúcia e Cortez, temos aquele rapaz no Japão, temos Celi, temos Simon, temos vários outros. Esse novo tempo aqui, meu querido, com certeza é um tempo missionário, só não vê quem não quer. Eu estou aqui, já vai fazer 6 anos, nessa igreja aqui. Eu nunca vi essa igreja estar tão avivada por missões quanto está hoje. A nossa igreja, não sei se você sabe, mas nós estamos estabelecendo uma base de missões em Moçambique. Nós estamos com obra em tudo quanto é lugar. Nós estamos vivendo um tempo de missões. Não existe outra forma de trazer avivamento a não ser através de missões, a não ser também que surja uma perseguição. Mas no Brasil não vai surgir. Mas missões traz avivamento. É nossa obrigação.
Se você não for chamado para ir, sustente. Sustente. Isso vai gerar para você um fruto eterno. E você, meu jovem, não tenha medo de renunciar a tudo não, meu querido. Não tenha medo de viver para Deus. Não tenha medo de ir contra a sua família. Jesus, ele disse: se você amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, ou qualquer outro acima de mim, você não é digno de mim. Mas aquele que quer seguir a mim, toma a tua cruz e siga-me. Meu querido, jovem, eu suplico pelas misericórdias do Senhor, renuncie-se a si mesmo. Comece a buscar dia e noite a vontade de Deus para a sua vida. Porque como o texto disse, eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para dar o fim que você deseja. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus planos são mais altos que os seus planos. Os meus propósitos são mais altos que os seus propósitos. Os meus sonhos são mais altos que os seus sonhos. Isaías capítulo 59, versículo 19. Nos últimos dias, contexto é últimos dias também, o nome de Jesus Cristo seria conhecido desde o nascente até o poente, e ele veria como uma torrente impetuosa, impelida pelo Espírito de Deus. A Bíblia está dizendo que antes da volta de Jesus Cristo acontecerá um grande avivamento sobre a terra, e nós devemos fazer parte desse avivamento. Avivamento, meu querido, é tempo de avivamento, é tempo de se reavivar, é tempo de acender a chama. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Peça para que Ele afogueie o teu coração. Você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de ler a palavra, peça para que Ele afogueie o teu coração. Chegará um tempo em que não suportarão essa doutrina. Você pode ficar de pé, por favor? Chegará um tempo em que não suportarão essa doutrina. Mas como eu disse, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Mas Paulo diz para Timóteo: mas você, meu filho amado, não seja assim. Mas você, faça o trabalho de evangelista. Prega em tempo, prega em fora de tempo. Faça o trabalho de evangelista. Cumpre o teu ministério cabalmente. Em outras palavras, cumpra o teu ministério totalmente. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. E eu quero ecoar esse versículo no seu coração de novo. Esse tempo chegou. Faça o trabalho de evangelista. Era um apóstolo dizendo para um pastor: faça o trabalho de evangelista, porque quando você fizer o trabalho de evangelista, o seu ministério, ele vai ser estabelecido, independente de qual seja. Você precisa pregar essa palavra, meu querido, porque aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Se você não pregar, como é que invocarão? Se você não for, se você não se dispor, se você não orar, aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento e fizesse uma análise de como está a sua vida de consagração, como está a sua vida no Senhor, quais são os teus princípios, o que você tem corrido atrás, aonde você tem posto os teus esforços, aonde você tem investido tempo.
Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Você pode levantar suas mãos, pode dizer: há poder, há poder no nome de Jesus. Diga: há poder, há poder no nome de Jesus. Há poder, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder, alto preço Ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Levante suas mãos e diga: há poder no nome do teu Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Hey. Aleluia. Missões existe porque adoração não existe em certos lugares. Todo o propósito disso, da obra e do reino e de tudo que está acontecendo no nosso meio, é por causa de um motivo: Deus quer se apresentar para a humanidade. Foi por causa disso que Jesus Cristo morreu numa cruz, para mostrar, para revelar o caráter de Deus. Deus quer se fazer conhecido. Deus quer se mostrar um Deus amoroso, como Ele se mostrou para nós, para as nações. Deus falou comigo em 2013, no ano passado, em outubro. Ele me falou acerca de um despertamento. Eu tenho visto esse despertamento, meu querido. Existe uma unção disponível para esses últimos dias, independente de qual é o seu chamado, independente de qual é o seu ministério, para despertar pessoas para esse novo tempo que nós estamos vivendo na nossa igreja.